Brooklyn Nine-Nine com certeza é a minha série favorita. Ela é perfeita, então se você ainda não assistiu, vai lá e assiste. E por que eu tô dizendo isso? Porque hoje eu quero ensinar pra vocês como fazer a abertura de Brooklyn Nine-Nine. Então vem comigo depois da vinheta com música nova. 2, 3, 4. Se você está chegando agora, meu nome é Fernando, eu sou videomaker especialista em vídeo de conteúdo e aqui no meu canal eu quero ensinar você a melhorar a sua produção de vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse vídeo que vocês estão vendo aí na tela. Ele é baseado na abertura de Brooklyn Nine-Nine, então sem mais enrolação, bora para dentro do After. Vamos lá então, como sempre aqui dentro do After a gente vai criar uma nova composição. Eu já tenho o meu projeto aberto, então hoje para criar uma nova composição a gente vai vir aqui nesse íconezinho, clicar em cima dele, vamos renomear, vamos manter em 1920 por 1080 e eu vou deixar com uns 5 segundos mais ou menos, beleza? Se tiver tudo certinho aqui, é só dar um ok. E aí abrindo nossa composição, a gente vai começar importando o nosso vídeo. Dessa vez, eu vou trazer o vídeo de dentro do Premiere, porque eu gravei um trechinho, fiz um corte ali no Premiere, e aí a gente não precisa exportar. Olha isso aqui. Eu tô aqui no Premiere, o pedaço do vídeo que eu quero já tá aqui. Eu só vou selecionar ele, vou dar um Ctrl C, voltar para o After e dar um Ctrl V. E aí ele já cola o meu vídeo aqui, então eu não preciso exportar. Você pode ir lá no Premiere, corta o pedaço que você quer, copia e cola para dentro do After e ele já vai vir cortadinho aqui. Ok? Agora o que eu vou fazer? Eu vou andar aqui com a minha agulha até o momento que eu olho para a tela, que é o momento que eu quero cortar. Quando o meu movimento estiver parando, mais ou menos aqui ó, em 2:19, e aí com a minha layer selecionada eu vou dar um Ctrl Shift D. Ele já vai cortar aqui no ponto que eu marquei e automaticamente criar mais uma layer para mim com o pedaço para frente, o pedacinho cortado. E agora selecionando só o pedaço que foi cortado, eu vou clicar em cima dele, clicar com o botão direito, ir em Time e Freeze Frame. Aí agora esse trecho inteirinho aqui, ó, ele tá frisado. Ele não tem mais movimento, ó. Quando eu passo a agulha, ele tá pausado. É como se eu tivesse tirado um print, beleza? O que eu vou fazer? Vou andar uns 4 frames mais ou menos, 4, 5 frames. Então, page down, 1, 2, 3, 4... E, novamente, Ctrl Shift D. E assim eu tenho 3 layers agora. Então eu tenho a primeira layer com movimento, a segunda layer está frisada e a terceira layer frisada. Na segunda layer, eu vou clicar em cima dela, apertar S de Scale. E na propriedade de Scale, eu vou colocar mais ou menos um 120. E aí eu vou só descer um pouquinho, clicando em cima da minha imagem, segurando o Shift, eu desço ela um pouquinho, só para não cortar o cabelo aqui, ó. E aí eu tenho esse movimento. Quando ele para, ele dá um zoom. E agora, nesse outro aqui, eu vou dar um zoom ainda maior. Então, clico em cima, Scale de novo, 140% mais ou menos. Dei um zoom maior, mesma coisa. Clique em cima da imagem e vamos jogar ela um pouquinho para o canto direito aqui. E aí o que a gente vai ter é esse movimento com o vídeo rolando, aí depois ele pausa, dá um scale e depois ele dá um scale maior ainda. Como a minha composição tem 5 segundos, faltou um pouquinho aqui, né? Para completar, porque meu vídeo não tinha 5 segundos. Quando você sobe com a setinha aqui e coloca ela no final, ela se transforma nessa setinha dupla, tá vendo? Ela é a setinha branca, depois ela vira essa setinha dupla. Então, virou a setinha dupla, clica com o botão esquerdo do mouse e arrasta até o final. Só pra gente completar a timeline inteira, beleza? Então agora a gente já tem o movimento com o freeze, que é a primeira parte que aparece ali. Vamos colocar os letterings. Eu vou vir aqui na nossa ferramentinha de texto, que ela fica localizada aqui em cima, com esse T. Vou clicar em cima dela e vou escrever o primeiro texto. Hora de, dar um Enter com o do teclado numérico para confirmar. Vou clicar novamente e escrever o
nosso segundo texto, render. Enter com um numérico novamente. E aí, sem nenhuma layer selecionada, ó, eu estou com uma layer de texto selecionada, eu vou clicar aqui nessa parte cinza para tirar toda a seleção. Eu vou voltar na nossa barra de ferramentas e agora eu vou vir aqui, ó, na ferramenta de retângulo. Clico em cima dela, clico do lado de fora da nossa composição, arrasto para o outro lado, para o lado direito, então eu cliquei no lado esquerdo, do lado de fora, e arrastei para o lado direito, criando um retângulo que vai cobrir a palavra render. Ó. Então, acho que mais ou menos desse tamanho. Soltei, e agora eu tenho o nosso retângulo e o nosso texto. Eu vou precisar que o retângulo fique embaixo de todas as layers de texto, então eu clico em cima da layer, jogo ela para baixo de todas as layers de texto. Vai ficar essa linha azul aqui indicando que ela está embaixo, e aí eu solto. Eu vou selecionar a layer que está escrito render, com o Ctrl segurado, clicar em cima da nossa layer de shape, e aí aqui no canto direito, ó, eu tenho a minha janelinha de Align, ok? Se a sua janelinha não estiver aparecendo, vem aqui, Window, e aqui em cima tem o Align. É só clicar nele que ela vai aparecer. Aqui em Align Layer tem que estar como Select, e eu vou clicar no alinhamento vertical para deixar o shape e a palavra render tá alinhada verticalmente. Então a gente tem o mesmo espaço daqui para cá e daqui para cá, beleza? Certinho aqui. Eu vou alinhar a palavra hora aqui no centro, mais ou menos, do render, ó, e jogar ela um pouquinho para cima. Pode ir com a setinha mesmo, acertando, só para ela ocupar um pouquinho aqui do shape, tá vendo? Aqui eu posso também selecionar a palavra render e a palavra hora e depois voltar ali na minha ferramenta de Align e alinhar horizontalmente. Assim eu vou saber que elas estão bem alinhadas. Eu tô achando que as letras estão um pouquinho pequenas, então eu vou selecionar as duas. Vou vir aqui, cantinho direito de novo, em Character. Mesma coisa, meu Character não tá aparecendo. Window, vem aqui, Character. E aí vai aparecer a janelinha para você. E aqui na aba Character eu vou vir aqui e aumentar um pouquinho o tamanho do nosso texto. Só clicar e arrastar para a sua direita que o texto vai aumentando. Chega num tamanho bom, vou ter que fazer de novo a parte de alinhamento rapidinho. Clique em Render, clique em Shape, clico no alinhamento vertical. No hora de, eu posso só clicar em cima dele e jogar um pouquinho para cima. Ó. Ele já está alinhado horizontalmente, então eu não preciso alinhar de novo. Beleza. Fizemos essa parte. O que eu vou fazer aqui é, vou selecionar a palavra render e a palavra hora. E aqui, ó, onde tem essa espiral, eu vou clicar nela e arrastar para cima do shape. Agora, eu parenteei as minhas layers de texto com a minha layer de shape. Para que eu faço isso? Porque aí eu clico só no shape aqui, ó, e vou arrastando para alinhar ela da melhor forma que eu quero aqui na minha composição, e as letras vêm junto. Cliquei com a setinha e fui só posicionando ela, né? Depois eu posso clicar em cima da layer, apertar R de Rotation, e aí eu clico em cima do número aqui, ó, do Rotation, e vou arrastando para minha esquerda, só para deslocar um pouquinho, ó. Quando ela estiver mais ou menos assim, tá do jeito que eu quero, beleza, tá ok. Então eu já tenho aqui o meu texto e o meu shape alinhadinho. Eu vou cortar essas layers porque eu quero que elas apareçam só quando o segundo movimento de scale estiver acontecendo. Então, seleciono elas, clico na primeira, seguro o Shift, clico na última, e aquele mesmo esquema. Vem aqui, ó, com a setinha. Quando ela virar essa setinha dupla, clica e arrasta até o começo do movimento. Agora ela só vai aparecer aqui, ó. Quando tiver essa daqui não aparece e aqui não aparece. Na abertura, o shape fica atrás da imagem. Então a gente vai precisar recortar a imagem aqui. E como que a gente recorta essa imagem? Eu vou tirar a visualização do meu shape para não atrapalhar aqui, ó. Tirei a visualização.
vou clicar em cima da minha imagem e um Ctrl D para duplicar ela. E por que isso? Porque eu preciso da imagem, mas eu preciso do fundo atrás, então eu só vou recortar a imagem de cima. Com a minha ferramenta de Pen Tool, que fica aqui em cima, ó, essa daqui, eu vou clicar em cima dela, clicar na layer que eu quero recortar, agora sim a layer tem que estar selecionada porque a gente vai criar uma máscara, e vou começar a fazer meu recorte. Vamos lá. Eu vou chegar bem perto aqui, vou dar um zoom, e aonde eu quero recortar, eu vou clicando e marcando. E aí ele vai fazendo essas abinhas aqui que eu consigo direcionar para onde está indo o meu recorte. E eu vou fazer isso na imagem inteira. Beleza? Para não ficar muito maçante, eu já tenho esse recorte pronto, então eu vou já pegar ela ali. Mas o que vocês precisam entender é, para fazer esse recorte, é um clique, ele cria a linha, e se você continuar segurando o botão esquerdo do mouse, ele vai criar essas abas aqui, tá vendo? E a linha vai se mexendo para você poder modelar ela. E o que você precisa fazer é sempre deixar a linha, ó, próxima da onde você quer recortar. E essa aba você direciona para onde vai ser o próximo corte. Então eu joguei ela aqui para cima, porque eu vou fazer o próximo corte aqui. Então eu cliquei, ó, o próximo corte veio para cá, e agora eu vou direcionar ela para minha esquerda. Aí eu venho novamente aqui, clico, vou arrastando para fazer essa barriguinha na linha e direciono aqui para cima, ó. E aí eu clico novamente aqui e vou acertando essas abas para que as linhas fiquem certinha do meu recorte, beleza? Então agora eu vou copiar aquele meu recorte só para a gente acelerar um pouquinho, beleza? Vamos lá, vou pegar o recorte que já está pronto aqui, Ctrl C, vou vir na layer que eu quero recortar, Ctrl V. E aí, tá vendo que minha máscara já está toda certinha aqui, ó? Vou tirar o zoom. E a máscara foi feita em volta de toda a imagem que eu quero recortar. Eu vou só acertar aqui a parte final da máscara, ó. Então eu vou clicar em cima do meu ponto, puxar ele até o final e vou clicar naquelas abinhas só para fazer essa parte redondinha da cadeira. Essas outras eu posso puxar mesmo até o final. Não tem problema, porque eu estou jogando para fora da minha composição, coisas que eu não vou usar. E aqui eu tenho o meu recorte, ó. Eu vou fechar a visualização da layer de baixo para vocês verem. E eu tenho a imagem completamente recortada aqui. Voltar aqui para a visualização. E o que eu vou fazer agora é, eu vou voltar com a visualização dos meus textos, clicando aqui nesse lado, nesse olhinho, ó. Tá vendo que eles estão sem? Então eu não tenho a visualização, e esse daqui de baixo, eles estão com o olhinho marcado e eu tenho a visualização das layers. Eu vou voltar com a visualização. O After ele trabalha com hierarquias. Então as layers de cima elas vão estar em camadas mais próximas do que as layers de baixo. Então para eu colocar esse texto atrás da minha imagem, o que eu preciso fazer só é selecionar as layers aqui e jogar ela para baixo da nossa imagem recortada. E aí automaticamente, tá vendo? O shape já fica atrás da imagem recortada. Então lembra sempre disso. As camadas aqui, elas correspondem à visualização aqui na janela de composição. E aí, sabendo disso, eu preciso colocar aquele shape de uma cor só. Só que ele fica totalmente atrás da layer recortada e dos textos. E aí o que eu vou fazer é Ctrl Y para criar um sólido. Já escolhi minha cor aqui, ó. Vou pegar esse rosinha. Vou dar um OK. Ele vai vir na primeira camada e aí eu vou clicar nele e arrastar para baixo da camada que está recortada e para baixo das camadas de texto. Ele vai ficar em cima só da camada de vídeo. Jogo ali aqui e agora eu tenho o texto, o shape, que ele está da mesma cor, então por enquanto a gente não consegue ver, e o recorte. Eu vou apertar um T de opacity e colocar uns 70% mais ou menos. E aí a gente já tem o fundo colorido e agora a gente consegue ver nosso texto e nosso shape na frente do nosso sólido. Vou fazer aquele mesmo esquema, cortar ele aqui,
para ele aparecer só no segundo scale. E na abertura tem também, aqui na frente, um esfumaçadinho da mesma cor do fundo. Só que aí ele está na frente de tudo. Então eu vou clicar em cima do meu sólido, Ctrl D para duplicar ele, clicar nele e arrastar para cima, para ele se tornar a layer número 1. Cliquei e soltei. Eu vou apertar o S de Scale e aumentar bastante a escala dele para ultrapassar mesmo, tá? Para a gente poder ter isso daqui, ó. Vou tirar o zoom para a gente poder ter mais ou menos isso daqui, ó. Um shape que está cobrindo tudo. E por que isso? Porque eu vou fazer uma máscara e usar o feather dela. E o feather, ele vai esfumaçando para cima, para baixo e para os lados. Se eu tiver uma máscara muito pequena, ele começa a marcar. Então eu vou dar uma exagerada aqui na hora de dar o scale, deixar ele bem grande mesmo aqui para fora da composição. Vou vir novamente aqui em cima, ó, na ferramentinha de retângulo. Com a minha layer selecionada, eu vou dar 2 cliques na ferramenta de retângulo. E aí o que acontece é, ele acabou de colocar uma máscara para mim aqui, ó. Tá vendo essas linhas azuis? Ele fez uma máscara do tamanho certinho do meu sólido. Eu vou clicar na linha de cima 2 vezes. Ele vai selecionar a transformação da máscara. Nesse quadradinho aqui, ó, do meio, eu vou com a setinha do mouse para cima dele e quando ela virar essa setinha dupla de novo, eu clico e arrasto para baixo, ó. E eu vou arrastando até mais ou menos aqui. Quando eu estiver quase na parte final. Soltei. O que eu fiz aqui? Eu encurtei a minha máscara. Eu cliquei na máscara e fui deixando ela cada vez menor. Porque eu quero cobrir só um pedaço, eu não quero cobrir tudo. Eu vou clicar em cima da minha layer, aqui, ó, na minha timeline, apertar o F e vai aparecer escrito o Mask Feather. E aqui, no número, eu vou clicando e jogando ele para minha direita para ir aumentando. E olha o que está acontecendo aqui. Deixa eu dar um zoom, vou voltar. E vou dar um zoom na minha composição para vocês poderem ver melhor. Eu tenho agora uma linha bem definida aqui, tá vendo? Ó, essa linha está bem definida, bem marcada. E quando eu começar a puxar o feather, ó, cliquei e arrastei para minha direita, olha o que vai acontecendo. Ele vai esfumaçando. E aí eu vou deixar mais ou menos uns 50 aqui, ó. Posso clicar até digitar 50 e dar um Enter do numérico. Olha o que acontece. Agora eu não tenho mais aquela linha marcada. Aqui ele está esfumaçado, então ele começa a ficar forte só nessa parte de baixo e a gente vai vendo que está fraquinho nesse pedaço. Então ele deu uma suavizada. Beleza, eu vou dar um zoom out aqui, voltei com essa parte. A gente pode acertar nossa máscara para ela ficar um pouquinho na diagonal. E para fazer isso, eu vou tirar um pouquinho o zoom, clico em cima da nossa layer novamente, da layer que está marcando aqui. E aí, aqui no cantinho, ó, tá vendo que tem um pontinho azul? Esse pontinho azul, eu posso clicar nele, segurando o Shift, eu vou arrastando ele para cima. E aí eu vou deixando minha máscara mais na diagonal. Então ela está revelando um pouquinho mais aqui no canto direito e um pouquinho menos no canto esquerdo. Então, beleza, eu tenho minha máscara feita, tá tudo certinho aqui. O que eu vou fazer agora é animar as nossas letras. Eu tinha feito um parentesco entre as palavras, né, hora de e render com o meu shape. Só que eu quero agora que só o render fique com esse parentesco. E aí eu posso vir aqui, ó, na nossa layer de hora de, clico em cima dela. E aqui, ó, na coluna de parent, eu vou achar o parent correspondente a ela, que é esse daqui. Clico em cima dele e clico em Known. Agora ele não está mais parenteado com o meu shape. Vou clicar em cima do shape, apertar P de Position. Vou marcar a minha posição final, ó. Cliquei, marquei minha posição final. Vou dar uns 10 frames para frente, segura Shift, Page Down, uma vez. Andei 10 frames e aí eu clico no nosso keyframe
e arrasto ele. Clico e seguro com o botão esquerdo do mouse e arrasto ele para minha direita até chegar na minha agulha, tá vendo? Marquei aqui. Volto para a posição inicial e aí eu clico em cima do meu shape e arrasto ele para minha direita. Posso ir arrastando ele até chegar no final, tentando manter essa linha aqui, ó, mais na diagonal, mais ou menos que nem ela tá aqui, tá vendo? Que ela tá começando aqui e aí ela faz esse movimento até chegar aqui em cima. Joguei o shape para fora e quando eu faço o movimento, eu já tenho um keyframe e faço o movimento, automaticamente ele cria um outro keyframe para mim aqui. Então eu tinha criado esse keyframe, arrastei ele 10 frames para frente e quando eu fiz o movimento, voltei para o início e fiz o movimento, ele criou um keyframe automaticamente com o segundo ponto para mim. O segundo movimento agora é no hora D. O hora D ele vem de fora da tela para dentro. Então é um movimento em 3D. A gente vai precisar vir aqui embaixo, ó, onde está escrito Toggle Switch. Clique em cima dele. Tá vendo aqui, ó, que nosso painel mudou? E aqui onde tem esse quadradinho 3D, nessa coluna aqui, na layer de hora D eu vou marcar esse quadrado. Isso faz com que a minha layer se torne uma layer 3D. E aí eu consiga, apertando P, ter uma propriedade a mais, que é o eixo Z. Eu vou fazer o mesmo esquema. Vou marcar um keyframe no position, clico seguro nele e jogo ele até aonde eu tenho o outro keyframe, aquele keyframe final do nosso shape. E aqui eu vou clicando em cima do eixo Z e arrastando ele para a minha esquerda. E eu vou tendo uma perspectiva, ele vai vir de fora da tela. Pode ir arrastando, vai arrastando até sumir todas as letras. Ó. Sumiu a letra, beleza. E aí eu tenho a nossa animação aqui. O hora D chegando e o render também chegando junto com o shape. Então a gente tem essa animação aqui. Para deixar ela mais interessante, vamos selecionar os keyframes. Então clica aqui fora e arrasta, seleciona o keyframe, F9. Aí a gente vai vir aqui no botãozinho do editor gráfico, clica em cima dele, vai aparecer a curva gráfica. E aqui é um assunto bem complexo, mas é só para a gente deixar mais interessante essa parte, eu vou fazer só um ajuste. Apertando o mais do teclado, eu consigo dar um zoom. E aí eu vou selecionar os pontos da esquerda, ele vai criar essa abinha aqui. Eu clico na aba e jogo um pouquinho para a esquerda. Quando a minha influência estiver ali entre 19 e 20, solto. Seleciono os pontos da direita, clico na abinha de novo e seguro e arrasto ela para a esquerda até ficar em mais ou menos uns 80. E aí eu vou ter essa curva aqui, ó, tá? Mais ou menos essa curva aqui, aonde esse primeiro ponto ele tá um pouquinho mais inclinado e esse segundo ponto ele faz uma curva um pouquinho maior. Só isso. Clica aqui para sair fora do editor gráfico de novo e aí eu tenho uma animação mais suave das letras chegando. E aí eu vou dar um delayzinho só entre eles para ficar um pouquinho mais interessante. Então clico em cima aqui da nossa layer de shape, seguro o Alt e aperto Page Down umas 4 vezes. 1, 2, 3, 4. E aí o que vai acontecer é que eu tenho esse delay entre eles, tá vendo? Esse primeiro começa um pouquinho antes e depois começa o do shape. Eu posso vir aqui também, ó, seleciono as layers de texto e a layer de shape. E aqui nessa outra coluninha, que a gente tem a primeira coluna, ó, aqui nesses quadradinhos, é para colocar um Motion Blur. Então eu seleciono e clico em cima. Ele adicionou esse Motion Blur pra gente. E aí ó como já fica mais interessante, já tem um movimento, uma sensação de movimento, né? Caso o seu Motion Blur não esteja aparecendo aqui, presta atenção só se esse daqui tá selecionado, tá azulzinho. Se não tiver, ó,
o Motion Blur não aparece. Não adianta clicar e colocar o Blur aqui e não selecionar ele aqui em cima. E aí a gente tem a nossa abertura no estilo de Brooklyn Nine-Nine. Então eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se curtiu, deixa aquele like, isso fortalece bastante o canal. Se ainda não se inscreveu, só clicar aqui no botãozinho aqui embaixo, ativa as notificações, que toda terça e quinta-feira a gente tem vídeo novo. É fácil, é de graça e isso me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal. E me conta aqui no comentário, tem alguma abertura que vocês queiram aprender? De filme, de série, de desenho, de anime, não importa. Se tiver, coloca aqui no comentário. Eu vou ler todos os comentários e produzo essas aberturas para a gente ir aprendendo com elas o que a gente pode fazer e como que a gente pode usar nos nossos projetos. Obrigado por ficar até aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!